qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Olá, galera, eu sou o William. Olá, eu sou a Luene. Estamos aqui com o nosso Podchrist. É mais um Podchrist aí, um canal para você poder aprender mais de Deus, para evangelizar, levar a palavra de Deus, né, Luene? Sim. Estamos aí, galera. E hoje, Luene, quem temos aí? Fala aí pra galera aí. Olá, boa noite. Hoje nós temos nosso querido pastor Giovanni, nosso pastor, eu até anotei porque eu acho uma apresentação linda, como ele mesmo faz, a nosso pastor, esposo da Elaine, pai do Estevão, professor em teologia e também mestre do ensino bíblico em nossa querida igreja Lagoinha Belém. Então, pastor, seja muito bem-vindo a esse podcast e nós queremos que essa noite seja uma noite que fique marcada na história. Amém. Uma boa noite a todos, né? Satisfação, independente do horário, né, que você possa estar assistindo essa programação, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida, o seu coração. E é um prazer estar aqui com o irmão William, com a irmã Luene, e me sinto à vontade, como se estivesse na sala de minha casa. Amém. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse cara aqui, ele é conhecido como oráculo evangelístico, né, Luene? O cara, nossa, todo mundo é fã dele, né? É um chamado maravilhoso, bonito. E a gente vai trazer um tema aqui muito legal, um tema aqui que eu acho que é o tema principal de todo cristão, que ele tem que ficar ligado, ficar prestando bastante atenção, né? É que é a volta de Cristo. Vamos falar um pouco de escatologia e nós vamos fazer aqui, tirar algumas dúvidas que a maioria das pessoas tem sobre esse assunto, né? A volta de Cristo, né? Afinal de contas, já faz mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui, partiu e disse que ia voltar. E aí eu começo com uma pergunta para o pastor, dizendo o seguinte, pastor, olha só o papo. 2000 anos se passaram, Jesus não voltou. E muita gente pergunta, e aí? Ele vai voltar? Se vai voltar, por que não voltou? E aí, pastor? Sim, essa é a nossa esperança, né? Tem até um cântico muito tradicional das igrejas que diz: nossa esperança é a sua vinda, né? O Rei dos Reis vem nos buscar. O próprio John Stott, ele chega a dizer assim, que Jesus morreu para ser nosso Salvador. Ele ressuscitou para ser o nosso Senhor. E um dia ele voltará para ser o nosso juiz, né? Onde ele jogará as nossas obras e as nossas ações. Sim, ele voltará, eu posso garantir. E essa dúvida, irmão William, já que nós estamos falando de Bíblia, não é uma dúvida de hoje. 2 Pedro, no capítulo 3, o verso 4, diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os nossos pais dormem, ou seja, se dormir aqui é um eufemismo, aqueles que já tinham morrido, todas as coisas permanecem como desde antes do princípio da criação. Então, esse questionamento, essa dúvida, ela não é de agora, ela não permeia agora o sentimento. Já pessoas do período bíblico, né, Pedro registra isso aqui, 2 Pedro, capítulo 3, verso 4, já tinha essa pergunta. Ele não prometeu que ia voltar? Os céticos já se perguntavam sobre isso. E aqui no verso 9, Pedro responde, no mesmo segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como uns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então ele ainda não voltou, porque ele está dando tempo para que as gerações possam se voltar, para que o evangelho seja pregado e todos cheguem ao arrependimento. Então, esse questionamento aí, Pedro é mais ou menos século 5, 6, mais ou menos? Pastor, não, Pedro aí, aqui ainda é no século I. Século I. Século I, ali pelo ano de 63, 64. Sim, o ano, século não, desculpa, eu digo ano. Isso, no ano de 63, o ano de 60, então, onde foi escrito aí a carta. Jesus já tinha ido, sido assunto aos céus aproximadamente uns 34, 35 anos depois. Já estavam reclamando sobre a volta dele. E já estava sendo justificada a volta dele para que todos sejam salvos. Para que todos sejam salvos. Muito bacana aí. E assim, antes, né, da gente falar tanto do assunto, eu queria, por ser tão curiosa e até mesmo não só para nós aqui, mas para todo mundo que vai ouvir esse podcast, de entender não só os sinais de Cristo, da volta dele,
mas também um pouquinho. Eu queria que o senhor abrisse um pouquinho para dizer como é que o senhor recebeu esse chamado, qual foi o sinal de Deus para que ele realmente direcionasse o senhor para ter tanta sabedoria, né? Porque eu acredito que é a sabedoria de Cristo que forma todo o pensamento dentro da sua mente, porque é muita coisa, viu, gente? E qual foi o sinal, qual foi o início de tudo isso, né? Que começou dentro, né? Ferver dentro do Senhor, até o ponto de ter esse chamado. O professor Russell Shedd, falecido, né, já tem uns 3 ou 4 anos que ele faleceu, o professor Philip Russell Shedd, ele costuma dizer assim, que através do nascimento e das oportunidades, Deus forma os líderes que ele quer que esteja cuidando do seu povo, né? Então, eu sou oriundo da Ilha do Marajó, né? Nasci em Belém, mas meus pais são da região de Santa Cruz do Arari, e fiquei lá até os 5 anos de idade, e por necessidade de estudo, né, porque a educação lá é muito carente, eu vim para Belém, fiquei na casa de um tio por um período, e depois os meus pais vieram, e nesse processo, aos 10 anos de idade, uma tia minha, que era a proprietária dessa casa, me levou à igreja. Ali eu ouvi o evangelho e recebi a Cristo Jesus como Salvador. De lá, nós estamos nessa caminhada. E quando se fala em ministério, nós precisamos entender 2 coisas, chamado e vocação. O que é o chamado? É aquilo que eu tenho que fazer. Eu fui chamado para quê? Para ensinar o povo de Deus. Esse é o meu ofício, é isso que eu preciso fazer. Agora, para eu fazer isso, eu preciso ser capacitado. E o que é a capacitação? É o dom, né? O dom é aquilo que o Senhor nos capacita, é a habilidade que Ele nos dá para que eu possa exercer o ministério. E a Bíblia fala em Efésios 4:11 que o Senhor deu o dom de pastor, de mestre, de apóstolo, de evangelista e o de mestre, né? E através desse processo do meu nascimento, da minha família, das oportunidades, desde os 13 anos de idade eu ministro na igreja, sempre tive um amor muito grande com a palavra do Senhor. Eu costumo dizer assim, eu sempre peço para o meu filho, eu digo para ele, eu quero que você seja amigo de Deus e amigo da palavra dele, porque foi algo que eu sempre carreguei no meu coração. Só que chegou um momento em que eu olhava para o texto, eu sabia que tinha algo mais, mas os meus líderes já não podiam mais me ajudar. E aí é quando eu vou para a faculdade teológica, né, estudar, buscar, e dessa forma o Senhor foi nos capacitando, porque esse dom que é dado por Deus, ele tem dupla função. A primeira função é cuidar do povo dele e a segunda é preservar a sã doutrina, né? Então, dessa forma, a gente vem caminhando e servindo ao Senhor. São 22 anos já de ministério, né, ordenado, e sempre surgem, né, propostas, porque eu sempre digo assim, que no reino de Deus nem sempre você vai escolher entre o bom e o ruim. Você vai ter que escolher entre o bom e o melhor. Às vezes algo é bom, mas isso daqui é melhor. Deus sempre tem o melhor para nós, né? E sempre quando vem uma proposta, alguma questão, eu lembro, digo, não, o Senhor me chamou para ensinar o povo dele, eu tenho que ensinar o povo dele, eu não posso sair daqui. E aí eu fico ali naquela posição, por quê? Porque eu sei que esse é o melhor de Deus. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade teológica, eu recebi uma proposta, havia um grupo de empresário na Inglaterra, a Christian Vision, se não me falha a memória, a organização. Então eles pegavam pessoas, né, geralmente do Brasil, jovens formados, e levavam para o campo missionário que era Angola. E quando eu fui um dos selecionados aqui no Brasil, eu fiquei muito feliz e tudo. E eu lembro que eu fui à casa de um pastor, que eu conheço muito, tenho uma grande consideração por ele. E eu fui lá com ele para comentar e fui, entre aspas, pedir a opinião dele, né? Mas na verdade eu queria que ele dissesse sim, vai, é bênção e tal. Aí quando eu cheguei lá, contei tudinho para ele, aí ele pegou e disse, não vá. Você não é um missionário, você é um mestre da palavra. Você pode até ir ao campo missionário, mas para dar um treinamento e voltar, mas não para ficar lá. E aquilo foi como uma água fria na fervura, né? Eu era solteiro, seria uma experiência internacional, seria algo muito bom. Seu eu queria. Queria, né? Mas a orientação divina... Mas o melhor de Deus... Não era para eu ir. Como que é o nome dele, pastor, que falou pro senhor? Foi o pastor Ivaldo Costa. Ô, pastor Ivaldo, olha só. Obrigada. Graça. Obrigado, né, mãe? Obrigado. E quando ele falou isso para mim, eu guardei, né, no coração e atendi, né, a orientação que o Senhor estava dando através da vida dele. E graças a Deus, né, graças a isso...
Conheci a Elaine aqui em Belém, casei, hoje tenho meu filho Estevão, ou seja, Deus tem sempre o melhor. E veio se passando, e hoje estou na Lagoinha, e hoje estou na presença de vocês aqui. Deus tem sempre o melhor para nós, né? Então, é nesse sentido a caminhada cristã. É importante ter receber e aceitar esses sinais, né? E mediante a isso, a nossa segunda pergunta é quais os sinais, né, da volta de Cristo? Eu sei que existe muitas dúvidas, né? É trovão, é terremoto, é terra saindo do... É o quê? Qual é essa grande alusão, muitas vezes, que as pessoas criam e dúvida de como vai vir, de quais os sinais, se já existem esses sinais e como é que a gente pode saber, né? Até porque, né, pastor, terremoto tem há muito tempo, né? Sim, Meteoro tem há muito tempo, né? verdade. Então, essa relação... talvez o muito medo de quando escuta um trovão é Jesus voltando, mas como se dá esses sinais? Esse sinal de fato, né? Perfeito. Eu já vou entrar nos sinais. Antes eu queria só abrir um parêntese aqui de uma nota técnica, vamos dizer assim, né? O assunto que nós estamos estudando, quando a gente estuda a teologia cristã evangélica, nós temos 4 ramos, né? A teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia pastoral e a teologia histórica. Aqui nós estamos falando de teologia sistemática. A teologia sistemática ela se preocupa com as doutrinas bíblicas, a doutrina do homem, a doutrina de Deus, do Espírito Santo, da salvação, do pecado, dos anjos, dos demônios. E a última doutrina é a escatologia. Então, a escatologia, escatron, essa palavra que vem do grego, é se preocupar ou estudar, é o estudo das últimas coisas, né? E dentro disso, ela se divide em 2 subníveis. O que nós chamamos de escatologia individual, que trata sobre o destino final do homem, dos anjos, dos demônios, fala sobre a morte, por exemplo. Tem uma área que é chamada de tanatologia, que é o estudo da morte, né? Às vezes as pessoas se preocupam, o que acontece com alguém depois que morre? A pessoa é consciente, não é consciente? A alma é eterna ou não? Então, a tanatologia, que está dentro também desse ramo da escatologia individual, ela responde essas perguntas. E o que nós estamos tratando aqui é o que nós chamamos de escatologia cósmica ou universal. O que vai acontecer com esta realidade quando Cristo voltar? Porque o texto bíblico lá do Apocalipse diz um novo céu e uma nova terra, né? E aí dentro disso, nós chegamos nesse ponto que a senhora perguntou. Por quê? Porque quando Jesus ele morre, ressuscita, o texto bíblico diz isso, os evangelhos, ele ainda fica 40 dias na terra dando instruções aos seus discípulos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 11, diz que ele está no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica a 800 metros de Jerusalém, e ali ele está com um grupo de discípulos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz que são mais de 500 que estão ali, e ali naquele momento que ele está dando as últimas instruções, ele começa a flutuar. O corpo dele vence a força da gravidade, ele vai flutuando ao ponto que as nuvens o encobrem e 2 varões vestidos de branco dizem assim, varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Este mesmo Jesus, do jeito que está vindo subir, um dia voltará. Atos capítulo 1, verso 11 fala isso. A partir daquele momento se desenvolve o que eu chamo, né, isso deu uma designação minha, que eu chamo de precedentes da vinda de Cristo. Tá? Eu até tenho um material escrito sobre isso, os precedentes da vinda de Cristo. Esses precedentes da vida de Cristo, que são esses sinais, eu classifico eles em 3 categorias. Efeitos na sociedade, efeitos na natureza e efeitos na religião. Os efeitos da natureza foi isso que os irmãos comentaram. Por exemplo, os terremotos, né, as catástrofes que têm acontecido, que são os males que nós chamamos de males natural. Aí sobre a questão dos terremotos, é porque o texto bíblico que nós vamos encontrar esses sinais é o que é chamado de sermão escatológico. Você encontra em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Vocês podem pegar a agenda e anotar, viu? A minha vontade aqui é de ter uma agenda e estar anotando tudo, tá? Então, tem um pessoal no suporte ali que tá cuidando. Mas vai ficar gravado. Então, nesses 3 textos, né, que são os textos escatológicos dos evangelhos que são chamados de sinóticos, né? Então, Jesus ele coloca esses sinais, né? E nós vamos ler alguns deles aqui em Mateus 24, e dentro desses sinais, ele vai dizer que esses sinais são apenas como dores de parto.
Por que dores de parto? Porque quando a mulher está para dar luz à criança, as contrações uterinas, elas vão diminuindo o seu período. Então, por exemplo, a questão dos terremotos, eles sempre existiram, sim, mas tem um estudo da Agência Sismológica Norte-Americana que mostra que de 70 para cá, o número de terremotos aumentou Vai intensificando. consideravelmente. Consideravelmente. Jesus, ele fala de guerras e rumores de guerra. Só hoje, se você for entrar no Observatório da ONU, tem mais de 33 guerras acontecendo. O nosso olhar fica muito para a guerra Israel-Hamas, mas você tem guerras em várias partes do mundo. A própria mortandade, a perseguição aos cristãos, doenças, as enfermidades. Tivemos há pouco tempo agora a Covid, e agora nós estamos vivendo os desdobramentos da Covid. O próprio texto de Lucas, no capítulo 21, ele fala de epidemias. Lucas, ele chega a falar de epidemias como um dos sinais. Então, todos esses são os sinais, efeitos na sociedade, efeitos na natureza e efeitos na religião. Nós vemos, por exemplo, o problema nosso. Nós estamos aqui no norte, você que está nos acompanhando, aqui em Belém do Pará. Então, nós sofremos muito com a questão de insetos que são vetores de determinadas doenças. Por que isso? Porque esses insetos, eles ficavam hospedados nas palmeiras dos açaizeiros, que ficam aqui próximo de Belém. Essas palmeiras começam a ser derrubadas, né? Ou então a própria questão imobiliária. Muitas árvores são derrubadas para se criar novos condomínios. Então esse habitat natural desses animais são destruídos e eles vêm para onde? Para os centros urbanos. E aqui eles começam a proliferar determinadas doenças. Então são efeitos na ecologia. Então tudo isso são sinais da vinda de Cristo. Isso então, só para a gente, você que está assistindo, para a gente tentar condensar essa explicação, deixa eu ver se eu replico também aí dessa bela explicação aí que entrou legal aqui. Os sinais, eles se intensificam a cada tempo. Perfeito. Sobretudo de 70 anos para cá, e tem pesquisa já informando e já prevendo que vai ter coisa pior na frente, Perfeito, né, esse pastor? perfeito. Então, os sinais são estes, de fato, de forma mais intensa a cada tempo que passa. Perfeito. É isso, pastor? Olha, um dos sinais, Daniel já falava isso, né? Lá no livro de Daniel, que é do Antigo Testamento. Então, por exemplo, no Antigo Testamento nós temos o livro de Ezequiel e Daniel que trabalham escatologia, que apontam para esse futuro. Então, em Daniel, ele já falava sobre um dos sinais, que é a multiplicação da ciência, né? Hoje nós temos cirurgias que são feitas através da internet, né? O médico está aqui e através da internet um robô opera, né? O barco que trouxe Pedro Álvares Cabral para o Brasil em 1500 tinha a mesma tecnologia do barco de Paulo. Era um barco a madeira e movido à força eolítica, a força do vento através das caravelas. Hoje nós temos barcos que são movidos à energia nuclear, submarinos que podem ficar anos debaixo da água sem precisar reabastecer. Tudo isso é o quê? É o desenvolvimento da tecnologia. Essa tecnologia mesmo que você me vê agora, a internet, há 25 anos nós não tínhamos no Brasil, há 30 anos, né? Então hoje você tem esses meios de comunicação, tudo isso é prova do quê? Que a ciência está se multiplicando. É mais um sinal da vinda de Jesus. E a ciência, a tecnologia, né, pastor? Os métodos de pesquisa. É assim, a projeção é 50 anos em 5. Porque o método de pesquisa 100 anos atrás era muito mais precário. Então a tecnologia vai avançando mais tecnologia, porque vai criando uma nova forma de pesquisa e de tudo. Bom, dos sinais, mas vamos lá, pastor. Esses sinais, eles estão associados a uma coisa chamada, uma palavra bem latente, desde quando... É uma palavra que quando eu não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Jesus, quando falava nessa palavra, rapaz, eu ficava... Pensa num cara que a perna tremia e tudo. Arrebatamento na igreja, pastor. Então, o pessoal pensa assim, e o arrebatamento, não sei o que, vai vir, vai destruir tudo, aquela coisa toda. Mas, de fato, pastor, o que é o arrebatamento da igreja e como é que vai ser esse arrebatamento, pastor? Perfeito. Então, nós temos Atos 1:11, como nós falamos, foi prometido, testemunhado que a vinda de Jesus, se desenvolve todo esse processo. Aí você tem os textos de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 que apontam esses sinais. E
a igreja vai se formando, né? Quando você chega lá no ano de 51, que Paulo vai escrever duas cartas, que é a 1ª Tessalonicense e 2ª Tessalonicense. Então, a carta de 1ª Tessalonicense é no ano de 51 e 6 meses depois ele escreve a 2ª carta. Por que que Paulo escreve isso? Por causa justamente desse ponto, que eles começaram a perguntar, ó, Jesus prometeu voltar, mas os irmãos estão morrendo, né? E ele não volta. O que que vai acontecer com aqueles que estão morrendo, já que Jesus não voltou? Aí Paulo, em 1ª Tessalonicense, no capítulo 4, e o verso 13 em diante, ele vai nos mostrar e trazer a resposta, e aí que vai surgir a palavra arrebatamento. Ele vai dizer, não quero, porém, irmãos, 1ª Tessalonicenses 4,13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormir são aqueles que estão mortos, é um eufemismo que Paulo usa aqui. Para não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança, pois que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, um dia Cristo vai ressuscitá-los também. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Aqui duas palavras, irmão William e irmã Luene, que aparecem. Arrebatados, harpazo, no grego, e raptus, no latim. O que é que raptus, do latim, e harpazo, do grego, quer dizer? É alguém que foi tomado muito rápido, de forma muito violenta. E a outra palavra que chama a atenção para nós é a palavra encontro, o encontro com o Senhor nos ares. Essa palavra aqui, que é apetensis, né, no grego, apetensis no grego, ela é a mesma ideia daquela palavra lá de Mateus 24:6, das noivas, né? Quando diz assim, ouvi o anúncio, o noivo chegou, tá? Essa palavra ela era usada para quando uma cidade queria saudar um visitante ilustre. Apetensis quer dizer encontrar alguém. Então, quando Paulo diz assim, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, seremos tomados com violência. Para que nós seremos tomados com violência? Porque nós vamos encontrar alguém. E quem é este alguém? É o nosso Senhor, apetensis, ou seja, encontrar alguém muito ilustre, com uma grande honra. É isso que diz o texto bíblico. Então, aí que surge essa palavra, né? E dentro dessa questão, 3 palavras que vão ser colocadas. Paulo vai colocar aqui na 2ª carta dele, que ele escreveu 6 meses depois, para elucidar alguns fatos que não tinham sido elucidados lá na primeira. Aqui no capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 12, verso 8, ele diz assim, então será revelado de fato o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui vão aparecer 3 palavras, né? Que no grego são importantes sobre a vinda de Jesus. A primeira palavra é revelado, que no grego é apocalipse. Apocalipse quer dizer partindo do oculto, partindo do escondido, revelar. Então, a vinda do Senhor ela vai revelar, né? A outra palavra que ele coloca aqui é manifestação, tá? Então, a palavra manifestação é epifânia, que quer dizer se manifestar, estar ali presente. E por último, quando ele usa a expressão vinda, que é parousia, parousia quer dizer a presença dele. Então a vinda do Senhor ela revela, a vinda do Senhor ela manifesta e a vinda do Senhor traz a presença real de Cristo Jesus. Hoje nós temos o Senhor conosco aqui, porque a palavra dele diz que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidos em seu nome, no sentido de unidade, ele está presente. Um dia nós estaremos com ele Amém. Na glória, Amém. Na presença dele. E pastor, o pessoal fala muito assim, né? Num piscar de olhos aí, vai justamente caracterizando o que o senhor falou, a forma brusca, rápida, né? Assim,
A gente vê até eu sempre penso na história do disco voador, quando passa assim, olha, foi, né, chão de Abduzido. Abduzido, né? Ele foi abduzido, nós vamos ser assim, abduzido, só que não pelo disco voador, né? Por Jesus, né, pastor? Então o pessoal assim, é um fato que o pessoal confunde, Jesus vem aqui buscar, não, a gente vai ao encontro dele, né? Só para ficar registrado que é outro papo, quando Jesus descer de fato, ele vem reinar, né, pastor? Então, nós vamos ao encontro dele. Vamos ao encontro nas nuvens, né? Nós vamos subir para encontrar. Eu acho que justamente as pessoas elas têm a mentalidade do terror, mas pouco se escuta, por isso que esse local aqui é de suma importância, porque poucos escutam essa fala tão amorosa quando se trata da volta de Cristo, de que nós iremos encontrar. Eu sigo uma cantora cristã que ela fala que as pessoas se acostumaram com esse mundo, mas que ela, de saudade, quer voltar. E quando eu penso nisso, é justamente com esse intuito e com esse entendimento que nós precisamos tratar a volta de Cristo. De que não é que nós vamos sofrer ou perder o que nós temos aqui, até porque nós somos passageiros, nós somos peregrinos e isso aqui não nos pertence, né? Nós estamos aqui, né? Mas eu entendo que hoje as pessoas têm muito medo de tratar desse assunto. E essa semana, pesquisando sobre o assunto, pesquisando sobre o tema, eu vi a dúvida das pessoas perguntando sobre... a palavra de Deus diz que é a segunda volta de Cristo, né? A primeira, e aí vem a dúvida, né? Que a primeira relata de uma vinda redentora para salvar a humanidade, e a segunda de justiça, de juízo, de julgamento. É de fato isso? Sim. É porque uma outra pergunta que as pessoas se fazem Jesus veio ao mundo, nasceu de Maria, viveu aqui 33 anos, cumpriu a justiça de Deus, morre na cruz, ressuscita e volta aos céus. Mas as coisas continuaram do mesmo jeito. Continuaram tendo guerras, mortandade, né, crimes hediondos, tantas atrocidades, Hitler, Saddam Hussein, todas essas turmas aí aparecendo. E aí, o que mudou? É porque quando Jesus vem na primeira vinda, ele vem para inaugurar o reino de Deus. Ele veio para cumprir a justiça de Deus. Tanto a justiça objetiva quanto a justiça subjetiva. E aí ele deixa, eu digo assim, que o maior risco que Jesus corre não é necessariamente morrer na cruz. O maior risco que Jesus correu foi quando ele confiou a obra da vida dele na mão de homens, né? Quando ele disse assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Aperto, né? No coração. É o meu projeto. Tudo que ele fez, né, deixou na mão dos homens. Só que ele deixa e volta aos céus para esse ponto, para que no momento em que ele voltar, porque quando ele voltar, ele vai completar o processo de redenção, no seguinte sentido, hoje nós ainda estamos na presença do mal, hoje nós ainda estamos na presença do pecado. O último grau, o último nível da salvação do homem, o que nós chamamos de estado de glorificação, quando nós não estamos mais na presença do pecado, né? E para atingir esse estado de glorificação, só tem dois caminhos. Ou você é tomado pelo Senhor, que foi o caso de Enoque e Elias, que foram arrebatados, né? São exemplos bíblicos do Antigo Testamento de ter sido arrebatado. Então a Bíblia já falava sobre isso no Antigo Testamento. Ou então pela morte. Porque você é tirado dessa realidade, você não está mais na presença do pecado, você não peca mais. Mas quando Jesus vier em glória, ele vai completar a redenção. Por isso que o texto bíblico ele fala um novo céu e uma nova terra, né? Quando o grego ele fala de novo, ele tem duas palavras, né? Kianos e ele tem neos. Neos é quando você cria do nada, eu vou criar alguma coisa, tá? E kianos é quando você vai renovar, né? Você vai restaurar. E a palavra que aparece lá, um novo céu e nova terra, é uma restauração. Por quê? Porque se Jesus fosse destruir toda essa realidade para refazer uma nova criação, é como se ele estivesse admitindo que o pecado e Satanás tocou de forma tão profunda na criação que isso se tornou algo irreversível. Então, o que ele está mostrando? Ele está mostrando que, apesar do pecado ter tocado na criação,
Mas esse toque, ele é um toque reversível. Ele vai extirpar com o pecado. Ele vai julgar todo o mal. Porque uma grande questão que tem hoje, as pessoas sempre se perguntam sobre o problema do mal. Como é que o mal vai ser solucionado? Como é que o mal vai ser vencido? Né? O ateísmo não tem resposta para isso. Né? O deísmo não tem resposta para isso. Nós cristãos, que somos teístas, nós temos resposta. A nossa resposta é que o Filho de Deus veio a este mundo, se humanizou, morreu na cruz, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o pecado e um dia voltará para julgar todas as coisas. E aí sim, ele vai extirpar com todo o mal. Por isso que existe a necessidade da segunda vinda dele. Aí ele vai dar o Kamehameha E no Satanás, vai pegar o E acaba- Kamehameha e pegar a espada da justiça, né? e vai E finalizar. colocar, né? E assim, eu penso, o nosso papel, né, como cristão, é proclamar, né, a mensagem, a verdade, e o cumprir o ID, né? Uhum. E a gente vê a necessidade das pessoas, porém, a falta de decisão, a falta de escolha, e como é que a gente consegue entender e compreender de quem vai ser salvo? Como é que a gente consegue proporcionar essa segurança até mesmo para a gente, Uhum. né, quanto cristão, e para os outros que nós iremos falar de Cristo, como eles vão ser salvos e como é que isso vai acontecer? Perfeito. Um mito que existe em torno da escatologia é que a escatologia ela aliena, que a escatologia ela meio que paralisa as pessoas. Porque se Jesus vai voltar, para que eu vou ficar trabalhando? Se Jesus vai voltar, por que eu vou fazer faculdade? Para que eu vou me formar? Entendeu? Às vezes as pessoas têm esse pensamento. Não, Sim. a escatologia não é para isso, né? A escatologia também não é para me discutir com alguém se a minha teologia é melhor do que a dele, né? Como a senhora falou, alguns têm medo. Pô, até o Millard Erickson, ele brinca, ele diz assim, que esses são os escatofóbicos, aqueles que têm medo de escatologia, né? E ele diz que existe um outro extremos que são os escatomaníacos, né? Que ele chama, né? Que são aqueles que já falam de escatologia o tempo todo, só pregam sobre isso, né? Então tem os escatofóbicos e os escatomaníacos, né? Que o Millard Erickson fala. Então, nós não podemos estar nem um extremo nem o outro, né? Nós estamos no equilíbrio. E qual é o nosso equilíbrio? Que vem a resposta para o que a senhora colocou. Porque a escatologia, ela nos traz esperança. Ela nos faz olhar para o futuro. Existe um teólogo, que é o Jung Moltmann, né? Que ele sintetizou a teologia da esperança. Moltmann, ele se debruça sobre este ponto da escatologia para mostrar que existe uma esperança no futuro, para fazer um contraponto até às ideias marxistas, que muitas vezes tinham uma visão meio negativa do mundo, a luta de classes, aquele problema, né, de sempre culpar o outro, a culpa é do outro porque eu não prospero, e aquela coisa toda. E Moltmann, ele mostra que não, que existe esperança no futuro, existe esperança na palavra do Senhor, porque ele vai trazer a redenção, né? E quem é que vai alcançar essa salvação? Foram todos aqueles que pela fé reconheceram sua insuficiência de se salvar e viram em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, por isso que a escatologia, ela traz esperança. E como é que eu devo viver essa minha vida para que eu possa alcançar essa salvação futura, né? Eu preciso viver no serviço cristão e uma vida de santidade. Então, a escatologia, ela me leva a ter uma vida de serviço cristão, porque quando nós olhamos os textos que eu falei, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, o sermão escatológico em Mateus, ele vai até o 25. E o que o 25 fala? Ele fala daquele servo infiel e do servo mau. Ele fala das 5 viúvas virgens prudentes e as imprudentes. E ele fala daqueles administradores, um que ganhou 10 talentos, 5 e 1 talento. Ou seja, ele está nos falando de serviço, ele está nos falando de vigilância, ele está falando de uma vida de santidade. Então, quando eu vivo deste modo, primeiro a fé... Pela fé eu recebo o sacrifício e a salvação e a redenção em Cristo Jesus. E segundo, eu pauto a minha vida no serviço cristão e uma vida de santidade. Essa questão, né, pastor, da salvação. Quem vai ser salvo? Quem não vai, né? Uma fila. A gente pegou, aí tu salvo, tu não salvo, tu e tal. Na verdade, né, pastor, nós tivemos aí, sobretudo na Idade Média, né, pastor,
a salvação pelas indulgências, né? Enfim, houve um período, né, das indulgências e até pouco tempo atrás isso tinha um efeito ainda. Eu me lembro, algum tempo atrás, eu era um pouco menos jovem, né? E eu me lembro que a gente fazia uma ação, uma boa ação, a pessoa dizia, ó, você já reservou seu lugar no céu. Já ganhou essa... Já ganhou a salvação. Você está com o espaço lá, está anotado e você vai para o céu. E justamente falando por obras, né? Ou por alguma atitude que alguém poderia fazer para ganhar essa salvação. Um tempo para cá, né? Graças a Deus, né? A gente teve nós tivemos a reforma, né? E Lutero coloca as teses lá e o contexto começa a fluir, né, pastor? Entendendo que a salvação, ninguém pode garantir a sua salvação a não ser o próprio Cristo que morreu, né? Quem pensa que vai ganhar a salvação. Então isso sempre fica, né? Agora sim, pastor, eu gostei do senhor ter comentado sobre uma espécie que Jesus vai mostrando como se preparar para a vinda, né? Porque assim, tenho fé e diz que se você crer e for batizado, será salvo, beleza. Mas Jesus fala também, você colocou agora, queria até que o senhor desse mais uma ênfase nisso, que é importante, esse ponto aqui fala de salvação, onde quem vai para um lado e quem vai para o outro, né? Então, se desse uma ênfase assim, salvação, legal, ninguém pode conquistar, mas como que a gente pode, como é que a gente deve se preparar para esse encontro que a gente vai ter com Jesus? Perfeito. Eu tenho que ter em mente que Deus ele colocou nas minhas mãos responsabilidades, né? Eu tenho a minha família, eu tenho meu tempo, eu tenho meus talentos, eu tenho os meus compromissos, né? E um dia eu vou prestar conta disso, né? Pode ser que daqui a frente a gente toque no assunto, sobre o julgamento. Por exemplo, quando fala sobre julgamento, o que é que nós vamos julgar? Nós vamos julgar, vai ser julgado as nossas motivações. O que me motiva, né? O que motiva o pastor Giovanni para frente de uma classe e ministrar? O que motiva o pastor Giovanni estar na escola dominical? Será que ele é um narcisista, né? Intelectual, que quer mostrar o conhecimento dele? Por que ele está ali? Por que aquele cantor canta? Por que aquele músico trabalha? Por que esse filantropo ele faz determinadas obras, né? E aí quando nós olhamos para Paulo, por exemplo, 1 Coríntios, o capítulo 12, o 13 e o 14, que ele vai falar dos dons espirituais, aí ele bota o 13 ali que fala do amor, bem no meio, né? Quando ele está falando dos dons. Por que isso? Porque em Paulo, o amor, ele é um dom, e ele que deve reger tudo, né? Porque Paulo diz assim, se eu der os meus bens, se eu falar a língua dos anjos, se eu der a minha vida por alguém, mas se não tiver amor, eu sou como um sino, é tudo em vão. Ou seja, o que me move a realizar isso, o regente, o que vai delimitar toda a minha operação, as minhas atividades, é o amor, é o princípio do amor, né? Então, dessa forma como eu vivo, eu até brinco, eu digo assim, que quando a gente aceitou Jesus como Salvador, a gente era um amorzinho, bem pequeno, né? Aí, à medida que a gente vai convivendo com o Senhor, porque Romanos 5 diz que o Espírito Santo de Deus derramou o amor de Deus em nosso coração. Gálatas capítulo 5, ele fala do fruto do Espírito, e a primeira característica é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que são desdobramentos deste amor. E quando a gente chega em João, primeira carta de João, diz que Deus é amor, né? Ou seja, eu vou vivendo este amor, né? Ou seja, essas virtudes eu vou produzindo à medida do meu relacionamento com o Senhor, da qualidade, da intensidade e da profundidade. São virtudes que necessariamente eu não tinha e nem possuo, mas eu vou começar a manifestar como resultado, mesmo porque essa palavra fruto é karpos no grego, o sentido é justamente isso, de resultado. Qual o resultado que eu estou apresentando? Né? É justamente desse relacionamento com Deus. É essa característica do amor. Olha, pastor, você tocou num ponto aí. O que que nos move, né? Porque, no fundo, nós somos vaidosos, né? Perfeito. Estou apresentando aqui com a Luene. Aí, eu particularmente confesso que eu tenho... Acho que muita gente tem, o seu, pode ter também, que a gente falou da sua maestria para conduzir, né? Daquilo que Deus dá. Mas o Senhor tira, se for... Para eu crescer, a gente está aqui num programa, num podcast,
para levar o evangelho. Mas como é que eu vou levar? Qual é a motivação? Será que eu quero mesmo, né? Evangelizar ou eu quero fazer um negócio que é modinha, né? Que tá todo mundo fazendo, ou é um canal de comunicação realmente? Isso Deus sabe da gente, né? Peço até pro Senhor, se não for, tira logo o bar, porque eu não quero lá, né, tá sob esse jugo, né? Porque a gente tem que se preocupar com isso, né, pastor? O senhor, por exemplo, que é um, como eu falei, o oráculo, né, do conhecimento, é conflitante, né, pastor? Isso. Só complementando essa sua fala, antes de passar para a irmã Luene, tem uma palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 5, quando fala do tribunal de Cristo, e diz assim, todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Essa palavra comparecer no grego é phanerô, e essa palavra ela dá a ideia de estar desnudo, estar em exatidão. Tem, né? Ou seja, tem uma que vai chegar, o senhor está dando spoiler do que vai chegar aqui, mas vai lá. É justamente essa motivação, né? Ou seja, eu estar de forma em exatidão diante do Senhor. Eu não vou viver um personagem, não é mais um papel que eu desempenho, porque na sociedade que nós vivemos, nós desempenhamos papéis, né? Como profissional, como pai, como filho, nós temos N papéis, mas lá não, lá nós estaremos em exatidão diante do Senhor, né? Quem realmente nós somos. A palavra phanerô, ela traduz essa ideia. Ouvindo, né, tudo que a gente conversa aqui, é interessante, o senhor falou algo que é muito importante sobre o serviço, nos apresentarmos, né, diante de Deus e qual a motivação disso. Eu acredito, independente do assunto, né, focando hoje na volta de Cristo, mas nós temos que fazer essa autoanálise sempre, todos os dias, de qual é a minha motivação, porque quando Cristo voltar, quem eu vou ser? Será? Eu tava vendo um documentário e ele falava exatamente isso. Será que Deus vai olhar e vai me reconhecer como filha? Independente dos erros, do pecado que nós somos, né? Nós somos cristãos lutando contra esse sistema e que hoje nós temos visto muitos cantores do mundo gospel saindo desse sistema por justamente essa motivação. A distorção da identidade cristã, a distorção do caráter cristão começa a deformar, começa a ter muito dentro de si esse ego, a vaidade, e acaba perdendo a essência. Então, falando nitidamente que nós somos de uma igreja, né, que vem de uma natureza servir, é muito importante esse serviço, não só na comunidade, né, não só onde nós congregamos, mas fora das paredes, porque tudo isso também interliga na volta de Cristo, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Perfeito. Porque eu posso comentar em cima disso? Pode. Mateus 24, que foi que a gente Deixa Deus te usar aí. Que nós estávamos conversando, ele toca justamente nesse ponto, que quando Jesus, ele fala do amor que se esfria, né? Mateus 24, verso 12, ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, né? Então, nós vivemos isso na sociedade em que nós estamos vivendo. A própria digitalização, né, essa virtualização, ela enfraqueceu os laços sociais, né? Às vezes você se pergunta como pode uma pessoa numa capital, numa metrópole como Belém, de 1.600.000 habitantes, se sentir solitária. É porque a solidão hoje não diz respeito mais à quantidade de pessoas que estão ao seu redor, mas à qualidade dos seus relacionamentos, né? Dos laços, da intensidade desses laços, né? E aí o texto bíblico coloca isso. Aqui está no sentido também de apostasia, de abandonar o verdadeiro amor do Senhor, né? De um esfriamento. Só que também o outro sinal que é contraponto, que é o 24:14, ele diz, e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Assim como a gente está vivendo essa frieza, uma morte, mas a Bíblia fala que vai haver a ressurreição, vai haver um avivamento. O avivamento quer dizer trazer de volta a vida. Mesmo porque lá no 24, no finalzinho, no 24, 28, ele diz assim, aonde estiver o cadáver,
aí se ajuntarão os abutres. Nesse texto, o Senhor Jesus ele está mostrando que nós vamos viver uma podridão moral e teológica tão grande que o cálice da ira de Deus vai chegar no seu limite e a vinda de Cristo Jesus será uma necessidade divina. Será uma necessidade divina. Nós nos assustamos com tudo que nós vemos, os escândalos na sociedade, mas isso são sinais da vinda de Cristo Jesus. Aonde estiver os abutres, podridão, cadáver, podridão moral e podridão teológica, apostasia. Isso vai atingir um nível que vai ficar insuportável diante de Deus, em que ele vai dizer: Jesus, você precisa voltar. Chegou a hora. Será uma necessidade divina. E pastor, assim, o nível vai aumentar, porque a volta está próxima. Mas nós estamos vivendo, né, pastor? Apostasia, podridão moral. A gente tem assistido muita coisa que há 40 anos, há 30 anos ninguém via. Perfeito. Assim, eu só lembro de Jesus falando: será que como nos tempos de Noé? Perfeito. Casavam-se, davam-se casamento, comiam e bebiam. Ou seja, todo mundo fazia o que queria sem temor. E o que Deus fez lá no dilúvio? Destruiu todo. Só que o que Deus vai fazer agora? Foi um juízo. Ele vem, né, para buscar os seus. É muito bacana isso. Agora, avançando, né, Luane, a gente aqui, uma pergunta que até o Nicolas, né, vou falar o nome dele, o Nicolas é a benção dela. Meu digníssimo O esposo. Nicolas aqui, antes de começar, a gente... excelente, né? o Nicolas é top, né? Cara, se ele não existisse, nós teríamos que inventar. É verdade, é verdade. Ele é uma inteligência artificial também. Então, o Nicolas aqui, a gente conversando, batendo papo, e ele doido, aquele fica maluco com o pastor Giovanni, né? Ele foi logo perguntando: e aí, pastor, esse negócio aí vai passar pela grande tribulação? Não vai? Como é que vai ser na igreja, né? Perfeito. Aí o pastor deu um pouco de spoiler aqui, eu vou confessar, né? A gente pegou através dessa pergunta que o Nicolas fez. Mas e aí, pastor? De fato, tem as 3 correntes. Isso, perfeito. E o pessoal fica sempre pensando, né? Caramba, eu vou passar, não vou passar? Como é que vai ser, pastor, de fato, aí, teologicamente falando? Do ponto de vista teológico, nós temos 3 correntes, né? A pré-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento, né, que foi aquela conversa que nós tivemos, vai acontecer antes da grande tribulação. E, portanto, dentro dessa corrente pré-tribulacionista, o texto do Apocalipse, do capítulo 1º, 2º, 3º, se refere à igreja cristã na terra. A partir do capítulo 4, quando fala de povo de Deus, estaria se referindo a Israel. Por quê? Porque essa corrente ela entende que a grande tribulação, que na verdade é uma semana profética, ou seja, um período de 7 anos, diz respeito a uma prestação de contas entre Deus e Israel. Lá no século V, Daniel ele tem uma visão, né? E nessa visão ele vê 70 semanas proféticas, né? E cada semana profética é 7 anos. 70 vezes 7, 490 anos. Daquele momento que ele tem a visão, esse período se cumpriria de forma exata na semana em que Jesus morreu, que foi a semana da paixão de Cristo. Só que o que estava relatado ali em Daniel não aconteceu. Então, o que se entende? Entende-se que Deus é como se ele tivesse dado um parágrafo na história de Israel e ele começa a escrever uma nova história. Que história é essa? A história da igreja. Só que essa história da igreja, ela finda no momento do arrebatamento, ponto final. E aí Deus volta a tratar com Israel, ou seja, essa última semana, ou seja, aconteceram já 69 semanas de Daniel. A 70ª semana, a última semana, ainda não aconteceu. E é essa semana que é chamado de a grande tribulação ou as dores de Jacó. Então, por essa perspectiva, essa corrente teológica acredita que a igreja não passará por essa grande tribulação. Ela vai ser tirada antes. Tem uma segunda corrente, que é chamado de mesotribulacionista, que divide a grande tribulação em 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Que a Bíblia mesmo fala 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição. Porque na grande tribulação vai surgir a figura do anticristo, que aparece ali em Apocalipse, no capítulo 13, né? E você tem também nos relatos de 2 Tessalonicenses que nós vimos, que a Bíblia chama de filho da iniquidade, o homem da perdição e assim por diante. Ele vai ser um anticristo, um opositor a Cristo.
Então, nesse momento desse surgimento deste homem, que o texto do Apocalipse o identifica com 3 números, 666, o número 6 é o número do homem, porque no 6º dia o homem foi criado, então ele vai ser um super-homem, uma pessoa dotada de uma grande capacidade. Ele vai fazer alianças com o mundo, com as nações, vai trazer um período de paz, e ele vai tentar sentar-se no trono de Davi e ser adorado. E nesse momento que é rompido, então, haverão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição. Então, há uma corrente que acredita que a igreja vai ser retirada nesse período, tá? E tem uma outra corrente que acredita que não, que a igreja ela vai passar pela grande tribulação e que o livro do Apocalipse, quando fala de povo de Deus, está se referindo à igreja. Aquela mulher que enfrenta a batalha com o dragão no capítulo 12 do Apocalipse seria a igreja e não Israel. Ou seja, eles vão fazer uma leitura, né, uma hermenêutica, a partir da perspectiva de que quem está ali é a igreja do Senhor, que o povo na terra é a igreja e não o povo de Israel. Aí é nisso que vai modificar os entendimentos. No pré, a gente entende que Deus dá um parágrafo ali e diz assim, ó, Israel, eu vou fazer aqui e mais tarde a gente vai conversar, vai acertar. É mais ou menos isso aí no pré. No meso, 3 anos e meio, e depois acontece nesses 3 anos e meio primeiro, no meio, né, na verdade, na divisão, a igreja é votada. No pós, vamos ter que sofrer, e o pós até fala, eu acho, né, pastor, da perseguição. Da perseguição, porque aí você vai ser provado mesmo no fogo, né? Perfeito. O cristão é provado no fogo, né? Então, enfim, eu particularmente, de pós, eu não tenho que provar nada, porque quem provou foi Jesus lá na cruz, não tenho que passar por fogo nada, né? Perfeito. Mais do que a gente passa aqui, enfim. Eu espero também que a gente não passe. Eu espero que não. Existe esse né? entendimento, né? E também, como o senhor já mencionou, né? O julgamento é através das nossas obras, vamos dizer assim, né? Através da nossa motivação em fazer. Mas para quem está nos assistindo e ainda tem essa dúvida, né? Porque até mesmo aqui no mundo a gente não gosta de ser julgados, né? Então muitas pessoas se afastam do evangelho por esse medo, ou então por esse pensamento julgador de que Deus é justo, de que Deus é mau, de que a maldade de Deus se vai separar de alguma forma. Mas explica um pouquinho mais, pastor, esse entendimento de julgamento, tanto da pessoa quanto em Deus e do julgamento na volta dele, né? Perfeito. Como será, né? Como é que vai rolar esse julgamento Porque aí? hoje muitas pessoas se afastam do evangelho por esse pensamento, né? Por esse pré-julgamento do próprio Cristo, da própria vida. É um pré-julgamento do julgamento. Então tem esse verdade. receio. Perfeito. Aqui em João, no capítulo 3, o verso 16, o 17 e 18, que é um texto muito conhecido, né? Muito citado nas igrejas, João 3,16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O verso 18, quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito do Filho de Deus. Né? Ou seja, o homem, ele já nasce pecador, ele já nasce condenado. O homem, ele deveria... Qual seria a regra? A regra seria assim, ó, você vai para o inferno ou para o lugar de tormento, de sofrimento, e depois que você pagar todos os seus pecados, você sai de lá, mas não tinha como sair, né? Ele ia ficar lá. Aí o que Deus faz? Deus, na sua justiça objetiva, ele manda o seu Filho Jesus ao mundo. E aí surge uma palavra que Paulo usa, que é imputação. Os meus pecados foram imputados sobre Jesus e a justiça de Jesus veio sobre mim. É como se Jesus ele pagasse o preço da minha dívida. A minha dívida estava, minha conta bancária com Deus era negativa, ele cobriu e ainda deixou um saldo lá para mim, né? Então, quando eu nego, por isso que o texto bíblico diz, quem nega, quem não aceita, já está condenado. Já está condenado, né? Todos estavam perdidos. Onde é que está a graça? É porque o amor de Deus, na sua eternidade, ele criou o plano da salvação. Ele envia seu Filho Jesus para morrer por nós. O que é ser salvo? Nós somos salvos do quê? Somos salvos do pecado.
O que é ser salvo? É sair do meio de uma multidão que estava condenada, porque negou a divindade messiânica de Cristo Jesus. Eu saio do meio desta multidão e passo para um outro grupo. E qual é esse grupo? Aqui eu estava no grupo dos condenados. Grupo da morte. O grupo da morte, da condenação eterna. E agora eu passo para o grupo dos salvos, que são chamados de cristão. Então a salvação é quando o Pai, ele aplica à minha vida os benefícios que foram alcançados na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Porque aí nós vamos ver a Trindade trabalhando. Quem perdoa é o Pai, porque quem foi ofendido foi o Pai. Quem adota é o Pai. E quem justifica é o Pai que declara, né? Quem é que pagou o preço? Foi o Filho. Quem reconciliou? Foi o Filho. Quem libertou do pecado? Foi o Filho, né? Então, e o Espírito Santo? O Espírito Santo é o que regenera, o Espírito Santo é o que santifica, o Espírito Santo é o selo da promessa, da garantia que ele vai voltar. Porque o que é essa ideia do selo? É como se alguém quisesse comprar essa caneca e ele não pudesse levar essa caneca hoje. Aí ele deixava um selo, declarando que isso tinha um proprietário, um dono, e que ele voltaria para buscar, ou seja, que essa caneca não poderia ser vendida, não poderia ser dado para ninguém. Então, no dia em que eu recebi a Cristo Jesus, eu fui selado com o Espírito Santo, eu sou propriedade do Senhor. Um dia ele vai voltar para me buscar. Glória a Deus. Ninguém pode tocar na minha vida, né? E um outro significado que tem, 1 João capítulo 2, a Bíblia diz que nós somos ungidos pelo Espírito. Essa palavra ungido, que seria a mesma ideia da palavra untar, que nós usamos, é como uma pessoa que quer colocar um produto dentro de uma vasilha, ela quer aproveitar, ela passa uma gordura por dentro. Como se faz o bolo, né, na forma, para não grudar na parede. Então, ser ungido pelo Espírito Santo é que o Espírito Santo não só ele habita em mim, mas é como se eu tivesse banhado pelo Espírito Santo. É como se o óleo do Espírito Santo ele me cobrisse e as coisas do mundo não conseguem mais grudar em mim. Eu ando neste mundo, eu transito neste mundo, mas as coisas do mundo não grudam, porque eu tenho... Não somos deste mundo, eu tenho uma natureza diferente, um propósito diferente, uma unção diferente, porque um dia ele vai voltar para me buscar. Amém. Pastor, é o seguinte, julgamento lá. Julgamento, o senhor já informou aí que já nascemos condenados. Isso. Através de uma opção nossa de aceitar, saímos da condição de condenados para a condição de filhos, né? Somos criaturas condenadas à morte e quando aceitamos a Cristo, nós passamos da condição de criatura para filhos aceitos agora, né? Aí chegou lá na prestação de conta, porque eu acho que o julgamento já está feito agora, quem crê e quem não crê. Perfeito. Lá no julgamento, quando se fala que nós vamos estar lá, bom, aí o senhor vai poder explicar melhor, mas eu fiz uma análise, chegando lá, separar o bode das ovelhas, né? Aquela coisa, o que fizemos lá. Os salvos, né? Tem um trono branco, né? O julgamento e o julgamento dos condenados. Os salvos. Chegou lá, olha, eu vou explicar agora para vocês por que você não poderia salvar. Por quê? Aí vai pegar o tablet, que deve ser tablet, eu não sei, agora é tablet. Vai pegar e passar o filme da nossa vida. Aí vai olhar, é tipo assim, esses Big Brother, que a gente diz, eu não fiz. O cara passa o filme lá, tu tá fazendo. Né? O cara nem lembra que fez, às vezes acontece isso. Eu não lembro que eu falei errado com a minha esposa, eu não me lembro disso. Não me lembro, ela quem apanha sempre lembra, né? Então ela disse, você falou. Eu digo, nunca falei isso. Aí chega lá, olha, por conta desses episódios aqui, jamais. Mas, porque você me aceitou e eu te amo, amém. E porque eu morri, vem pra cá e me abraça. Aí a gente corre pro abraço. Os condenados, né? Ei, você tá aqui por isso, mas você teve a chance. Lembra quem falou para você de Jesus? Lembra quando você menosprezou, me tirou do seu processo, da sua vida, não me deu importância? Eu lhe dei tantas oportunidades, por isso você está condenado. É mais ou menos assim, isso. Pastor? Vamos olhar o que diz o texto bíblico. Dê uma olhada aí agora.
tecnicamente, né? Apocalipse capítulo 20, o verso 11, fala do juízo do trono de Deus. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta e cuja presença fuge a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outros livros. E o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito. Ou seja, tudo que nós fazemos é registrado. A Bíblia diz que nós seremos condenados pelas nossas palavras. Mateus capítulo 12 fala isso. Né? Sem borracha, né, pastor? Sem borracha, não existe tem borracha como, para pregar, né? Já está registrado. Está registrado lá. Tá bom. Verso 13 diz: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, esse trono branco é justamente o que o Senhor está falando. É para a pessoa ver os registros, ser conscientizada, e aí a gente vê a justiça de Deus. Ele poderia muito bem pegar e jogar essa pessoa logo lá, mas ele vai estar conscientizando a pessoa, entendeu? E dizer, isso. olha, o porquê de você estar indo para aí, por causa dessa situação, né? Então, é o ponto que nós colocamos, e aí nós voltamos àquele aspecto da salvação. Por quê? Porque quando eu reconheço o sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário por mim, o meu nome é registrado no livro da vida. Lá em Lucas, tem um momento que Jesus ele chama 70 discípulos e manda que eles forem pelas vilarejos, as cidades vizinhas, pregando o evangelho. Eles vão e retornam muito felizes, e eles dizem: Senhor, os demônios se curvaram diante do teu nome, pessoas foram curadas. Jesus diz: muito bom, muito ótimo, né? Mas não ficais só alegre por isso, mas se alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria que nós podemos ter, né? E voltando àquela questão do bode que o Senhor falou, que está lá em Mateus capítulo 25, para nós deixarmos registrado para os irmãos também, eles saberem onde está, é justamente o ponto quando Jesus ele vai falar das obras, e aqui estão inseridas até mesmo as obras de caridade, né? Quando ele diz: quando vocês fizeram por um desses meus pequeninos. Então abra comigo, Mateus capítulo 25, verso 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, veja a palavra presença de novo, e ele separará uma das outras, como o pastor separa os cabritos às ovelhas. Para as ovelhas à sua direita e para os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermos e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que fizemos isso? Te vimos com fome e demos de comer, e com sede e te demos de beber. Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos e fomos te visitar? E o rei responderá: em verdade vos digo que sempre que fizeste por um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. A mim me fizeste, tá? Então, voltando ao ponto que a irmã Luene acabou de colocar, através das nossas obras, das nossas ações, que está registrado nos livros, nós seremos julgados. Amém, amém. Eu fico pensando em tudo isso que foi falado. A gente tem o nosso convívio secular, social, do trabalho, com os amigos. E algo que eu converso muito com meu esposo é sobre isso. O William pegou um pouco o que eu queria dizer, e eu acho que é esse entendimento que nós temos que ter sobre criatura e filho de Deus, né? Quando nós nos tornamos filhos, né? Mas é importante também entender que a salvação ela não vem só pelos bons feitos. Eu faço uma ação social, eu sou bom, eu não roubo, eu não furto, eu não faço nada, mas
não tem a presença de Deus, mas não tem a salvação. Isso também nós precisamos levar em consideração quando nós falamos da volta e de tudo que engloba isso, porque hoje a mente ela está muito distorcida. A funcionalidade do mundo está muito distorcido. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu tenho Deus, eu amo Ele e tá tudo certo. E não é assim. Perfeito, perfeito. Eu digo sempre assim, se você comparar os grandes pensadores, se você pegar Confúcio, por exemplo, que foi um grande filósofo chinês, se você pegar o próprio Gandhi, da Índia, né? Se as pessoas pegassem os ensinos de Gandhi, de Confúcio e praticassem, nós já viveríamos numa sociedade muito boa. Nós teríamos relações sociais muito boas, paz social muito boa. Mas o que diferencia Gandhi, Confúcio e Jesus? Por que Jesus é melhor? Se Jesus fala de paz social, se Jesus fala de caridade, fala de amor também. E se as pessoas praticassem o que Jesus fala, nós também viveríamos muito bem. A diferença entre Jesus, Gandhi e Confúcio é porque só Jesus transforma o homem em filho de Deus, né? Gandhi e Confúcio não conseguem fazer isso. Eles podem até tornar o homem um ser social melhor, uma convivência melhor, mas só Jesus transforma o homem de criatura em filho de Deus. Só Jesus leva o homem para o céu. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, o ato de filantropia, o ato de caridade, ele não é para mim causa de salvação, ele é consequência da salvação. Eu faço boas obras não para ser salvo, eu faço boas obras porque eu já sou salvo. Top. Entendeu? Sim. Então, essa é uma grande diferença que a gente precisa ter, né? E voltando ao que o irmão William colocou lá atrás, né, que existem outras correntes teológicas que acreditam no quê? Nas boas obras como forma de pagar o pecado. Nós não cremos desta forma, né? Nós cremos na suficiência de Cristo, que o sacrifício de Cristo é suficiente. É pela graça, né? É isso, porque essa outra corrente que é defendido por outros segmentos religiosos, eles acreditam no pecado original, que é esse pecado de Adão, que Cristo pagou na cruz do Calvário, e existe um outro pecado, que seria esse pecado diário que a pessoa comete, que é chamado de pecado venial. E esse pecado venial é necessário a pessoa compensá-lo com boas obras. Aí, se ele não compensa todos os pecados, pós-morte ele vai para um estado, vamos dizer assim, de reabilitação, né? Chamado purgatório. Isso, as pessoas ficam aqui fazendo preces para que ele possa justamente purificar e ascender. Mas por que isso surge? Isso surge justamente porque as pessoas começaram a se pensar, mas essa pessoa é um homem de bom caráter, ele não chama palavrão, ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele paga os seus impostos direitinho, entendeu? Como é que um homem desse não vai para o céu? Mas só que não é por obras, é pela graça do Senhor. Né? Por isso que Paulo diz, não é por obras para que ninguém se glorie, né? É pela graça do Senhor, é pela misericórdia do Senhor. Então, não adianta, não tem nada que o homem possa fazer que garanta a sua salvação, somente o sacrifício de Cristo Jesus. Nós cremos no sacrifício do Senhor como algo suficiente, não é Jesus e mais alguma coisa, é só Jesus. É o que basta. É o que basta. É só fazer o seguinte, crer. Vai lá para o julgamento do trono branco que ele vai te mostrar que é só pela graça. Porque acredite, mesmo esse bom, que faz toda boa ação, que tem tudo isso. Aí uma vez eu vi até uma pregação, olha, mas o cara é bom, faz tudo, por que então? E o que ele precisa? Esse cara tá salvo. Então eu falei, olha, ele faz isso porque nós fomos criados para isso. Deus criou a gente para a gente fazer exatamente isso. Para a gente amar, para a gente não mentir. E ele tem a essência de Deus. Amém. Mas ele não pode ser salvo porque ele é fruto do pecado que começou com Adão. Sim. Ele é fruto e carrega o pecado adâmico até que Jesus volte. Aí depois já não vai haverá, que até o próximo passo nosso aqui, né, Aluene? Sim, né? E para nós, e para nós que acreditamos, que cremos, né, nisso, o que nos espera no céu? Acho que é a dúvida de muita gente. Será que é aquele portão dourado da Era do Gelo, quando o esquilo vai lá? Mas o que nos espera no novo céu, na nova terra?
onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza. O que nos espera? Eu até, antes gostei da Dani falar do portal, né? Aquela No coisa Porque as toda, pessoas né? idealizam Aquela muito, imagem né? e tal. A ideia Uma vez eu de... até estava pregando, aí o cara perguntou assim, eu quero fazer uma pergunta, né? E o cara falou, cara, é o seguinte, eu gosto muito de Coca-Cola, cara. Vai ter Coca-Cola no céu? Eu falei, olha, bicho, deixa eu te falar uma coisa. Não só vai ter Coca-Cola, como ela não vai te dar gastrite, não vai te dar nada, porque nada mais vai te fazer mal. Então, Amém. vem pro barco que vai ter Coca-Cola para te até me lembrei agora, mãe, de você Perfeito. falando, né? Até o irmão William também tocou lá atrás, quando ele falou o abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, né? Paulo ele fala da metamorfose, né? Que nós vamos ser transformados em um novo corpo, né? Essa questão corruptível vai ser transformado na incorruptibilidade. Então essa metamorfose nós vamos passar por ela. Então aqui em Apocalipse, no capítulo 22, verso 21, diz assim: Então me mostrou o rio da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do trono do Cordeiro. No meio uma praça e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Contemplarão a sua face, e a sua fronte está o nome deles. Então já não haverá noite, e nem precisarão eles de luz e de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos glória, séculos. Essa né? daí é... Aqui esse texto é interessante do capítulo 5, porque o Apocalipse ele vai fechar, ele é um fecho lá de Gênesis. Lá em Gênesis começa a terra sem forma e vazia, e o Senhor vai colocando ordem naquele caos. E a Bíblia diz que Deus diz, haja luz, né? E houve luz. Só que o sol e a lua é criado no quarto dia. Quem é que produzia essa luz, então? Se o sol e a lua só é criado no quarto dia, né? Essa luz lá que já havia, é essa luz aqui que está falando, é do próprio Deus, que vai estar aqui brilhando, que brilhou lá no início. Outro ponto, lá no Gênesis você tem um jardim, aqui você tem uma cidade, né? Você vê como tudo é estruturado, uma praça, rios, você tem a árvore da vida. Lá no jardim o homem foi expulso do jardim, né? Eu digo, o que faz com que um jardim se torne um paraíso não é a beleza da sua fauna, da sua flora, a segurança do ambiente, a segurança alimentar, a provisão, não é nada disso. O que faz um jardim se tornar um paraíso é a presença de Deus, que ela estava lá todos os dias. Quando a presença do Senhor não esteve mais, que o homem pecou, ele se viu nu, ele se escondeu, ele foi expulso, porque ele não era mais digno de estar ali, né? Mas aqui é tudo restaurado, o mal é extirpado, não haverá mais maldição, não haverá mais enfermidade. Quer dizer, a principal sentença que nós enfrentamos hoje é a questão da morte. A morte é algo histórico. Paulo fala em Romanos capítulo 5, por um homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, e depois do pecado a morte passou a todos os homens. A morte é algo universal, independente da cultura, independente do estado social, independente da cor de pele, do grau de instrução que a pessoa tenha. Ela vai enfrentar a morte. Ninguém pode negar a morte. Toda e qualquer cultura, a morte está presente. É inevitável, né? É a sentença do pecado. Só que graças a Deus que para o crente a morte já não é mais a satisfação dos seus pecados. A morte é o último nível no processo de santificação. Porque Deus ou ele nos livra da morte ou ele nos livra pela morte. Atos capítulo 12 diz que Tiago foi preso e Pedro foi preso. Tiago foi decapitado por Herodes. Mas Pedro, ele foi liberto pelos anjos, né? Por quê? Porque o Senhor é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Quem olhou para Tiago disse: Tiago foi derrotado, porque Herodes mandou decapitá-lo, ele morreu. Não! Tiago é vencedor, ele foi livre daquela realidade, de todo aquele sofrimento pela morte. Pedro, naquele dia,
foi livrado da morte, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, neste estágio final, não haverá mais morte, não haverá mais perseguição, não haverá mais lágrimas, porque o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima, e nós estaremos na presença dele. Muito top, né, pastor? Glória a Porque Deus. isso é que move. Isso é que eu gostei quando a Luane falou da questão dos medos, né? A Luane comentou aí no início sobre o medo. Eu já falei quando eu falava em Apocalipse no livro. Eu nem abri o livro. E é o livro realmente da redenção. Perfeito. É o livro que sela toda a obra, todo o planejamento, como o pastor falou do Gênesis. Ele sela ele faz um checkmate no plano que tem para Deus. E eu gosto muito de pensar o seguinte: por que o inimigo das almas, Satanás, ele odeia tanto o ser humano? Porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E Deus não deu o seu filho para morrer quando os anjos caíram, desceram, quando Lúcifer pecou e errou e quis ser Deus, que ele caiu. Deus não fez um plano para salvá-lo. Uhum. Pelo contrário, Deus criou o inferno, porque o inferno não foi feito para o homem caiu lá porque pecou. Mas Deus fez o plano de Deus para o Satanás quando ele cai, condenação eterna. O plano de Deus para o homem quando cai, vida eterna sob a redenção de Jesus Cristo. Então, nós temos um problema de identidade, de sabermos, o ser humano em si. Uhum. Porque o pastor leu uma passagem que a vontade de Deus é que todos venham a ser, que todos sejam salvos. Uhum. Jesus não morreu por um, mas por todos que aceitam ele. Amém. Então, assim, Deus, ele ama tanto essa criação, porque nós não fomos os primeiros seres a serem criados, né? Deus já existia anjos, já existia uma ordem celestial, né? Nem sei se outros planetas, outras coisas, não sei. Ninguém sabe, é obscuro. Mas nós, quando fomos criados, foi uma tratativa diferenciada de todos os demais. Porque quando ele criou os peixes, olha, aqui haja peixe, nesse mar, ele vai lá e cria. Aí Deus não, ele pega o barro, vai formatando. Isso. Depois pega a costela, tem todo... E ele diz assim, eu vou criar imagem e semelhança. Nós somos parecidos com Deus. Amém. E nenhuma criatura que eu conheça, o pastor pode comentar até, é parecida com Deus e criada. O anjo não foi criado à imagem e semelhança. E Deus resolveu fazer o seguinte, isso aqui que eu criei me dá um trabalho. Porque dão desde Adão. Aí eu mando o profeta e resolve um pedaço, volta a cair. Eu mando o juiz para julgar, para ordenar, eles pegam. Eu mando o profeta para revelar, continua. Eu faço o milagre, continua. Só posso fazer com o sacrifício do meu filho para salvar. Amém. Porque eu amo muito. E poupou a existência nossa. No dilúvio, poderia ter. Olha, Deus é soberano. Quem é um homem que Deus já existia antes? Ele é o ômega, né? Ele é o alfa, o princípio e o fim. Ele diz assim, não, eu vou acabar com essa espécie. Não, eu vou olhar para o Noé. Eu gostei muito de ter criado essa criatura aqui. Eu vou poupar, vou continuar com a espécie. Vai lá e faz. Noé, para redimir todo mundo. Continua dando problema o ser humano. Continua. Aí vem o Redentor. Amém. Como o pastor falou, imputado todo o nosso pecado. Isso que a gente precisa entender, né, pastor? Queria que o senhor comentasse mais ainda. Pois a gente imputa todo o pecado nele, que ele não fez nada. Estava lá, de boa, ele é o rei. Ele impera, Senhor, Filho de Deus, está lá a Trindade, não depende do homem para nada. Vem, redime, ainda faz o seguinte, pastor. Acho que foi ele que comentou. Vou confiar essa obra para os homens ainda. Vou fazer plano de redenção para ele e através deles também. Isso, perfeito. Cara, isso aí eu fico... Todo dia eu fico maravilhado com isso, pastor. E o verbo se fez carne, ele viveu isso aqui, Amém. né? A opressão, o julgamento, o olhar, e a gente assiste uma série, né? Acredito que é de conhecimento de todos, The Chosen, e a gente vê a essência ali, né? O sofrimento e ao mesmo tempo ele entendendo que esse era o plano. Esse sempre foi, não existiu o plano B. Esse foi o plano original e ele foi cumprido. Amém.
Amém. O ponto que a gente tem que sempre observar de Jesus é justamente esse ponto que a senhora colocou, João, né? Ele fala no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então você vê que lá, quando João fala no princípio, no Evangelho de João, capítulo 1, é a mesma expressão ou a ideia do que vai aparecer em Gênesis 1, né? Quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E como é que Deus cria? Através da palavra. Quando ele disse, haja luz e houve luz, haja separação entre as águas, surgiu a parte seca e assim por diante. Então você vê que a palavra é que cria, lá no princípio. A palavra é que vai operar os milagres, porque aquele centurião, né, ele diz, Senhor, eu preciso que cure o meu servo. Aí Jesus, eu vou lá e disse, não, eu não sou digno, libera apenas uma palavra, né? E a palavra ela é tão poderosa que ela se encarnou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesse momento em que o verbo de Deus ele se humaniza, aquela separação lá do Éden, ela foi desfeita, porque lá no Éden, a humanidade, o homem e Deus estavam separados por causa do pecado. Aqui em Jesus, o humano e o divino se unem de novo. Então, na pessoa de Cristo Jesus, que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem, nós temos a união daquilo que foi desfeito lá no Éden. Então, por isso que Cristo é a ponte, Cristo é o mediador, Cristo é o caminho. E Paulo vai dizer, não existe outro mediador entre Deus e os homens, pelo qual importamos ser salvos, senão Jesus Cristo, homem. E quando ele vem para fazer a propiciação dos nossos pecados. A palavra propiciação no grego é hilasterion. Hilasterion quer dizer aplacar a ira de alguém que foi ofendido. Deus ele foi ofendido pelo pecado. E Romanos capítulo 1, verso 17, diz que o homem era digno da ira de Deus. Né? Aí quando Deus ele imputa os pecados sobre Jesus, quando Jesus está lá no madeiro, ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A Trindade sempre esteve junto na eternidade. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, verso 35, que Jesus acordava cedinho, ele subia um monte para orar. Agora, para que Jesus ia orar se ele era Deus? Né? Eu preciso orar, mas Jesus... É porque quando Jesus vai orar, Jesus ele vai viver essa comunhão, essa harmonia. É como se a Trindade ela vivesse numa dança harmoniosa por toda a eternidade. E agora ele está lá de novo convivendo por estar nessa humanidade. Mas nesse momento ele se sente só. Por quê? É porque como se houvesse um míssil teleguiado que Deus enviou. E esse míssil ele vinha e ele era atraído pelo pecado. E o pecado de toda a humanidade estava em cima de Jesus. E ele sofreu por nós. Ele pagou o preço da redenção, né? Para que nós pudéssemos ter a salvação. Então, em Cristo Jesus, nós fomos de novo unidos a Deus. Nós fomos ligados a Deus. Então, quando Deus ele olha dos céus, ele não vê a mim, mas ele me vê a cruz de Cristo. Né? E aí eu tenho o perdão e a graça do Senhor na minha vida. Então, é desta maneira. E tinha que ser ele. Porque esse Salvador ele precisava ser homem, porque ele precisava morrer, mas ele precisava ser imortal também, porque ele precisava vencer a morte. Tanto que ele diz, é eu que dou a minha vida. Né? Não foi a morte que venceu a Jesus, foi Jesus que se entregou à morte pelo preço do nosso pecado. E ele tinha que ressuscitar. E ele ressuscitou. Tanto é que tentaram impedir, né, o fato dele ter ressuscitado. Perfeito. Justamente que sela, né, que ele é o vencimento da morte. Perfeito. Né, que ele vence a morte. Né? Tanto que Paulo, 1 Coríntios, de novo, né, Paulo diz assim, Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas Paulo continua dizendo, se ele tivesse tão somente morrido e não tivesse ressuscitado, vão seria a nossa fé. Cristo morreu foi o evento. Pelos nossos pecados é a doutrina. A ressurreição é a garantia, né, de que a nossa fé não é em vão. Porque se Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele pode também nos ressuscitar. É o mesmo poder, é a mesma autoridade. Amém, amém. Amém. Bom, e aí, Luene, vamos fazer um bate-volta aí com esse nosso pastor aí? A Luene vai A dúvida muito aí. séria, pastor, de muitos. Por que o Novo Testamento é dividido com uma página em branco? Antes de nós fazermos, nós já falamos de parede preta, nós já falamos de tantas outras,
Mas por que a Bíblia é dividida nessa página em branco? Olha, o que o pessoal comenta, né? Que não sei onde está registrado. Teorias, Não sei onde é que está teorias. registrado esse estudo, né? Sem Harvard, sem Yale, sem Salamanca. É que essa página em branca, na verdade, ela simboliza os 400 anos, né, do silêncio profético, que nós chamamos de período interbíblico, né? Porque quando finaliza o texto de Malaquias, do que é o último texto do Antigo Testamento, e o novo texto no Novo Testamento é Mateus, há um lapso de tempo de 400 anos, que é chamado de período interbíblico ou silêncio profético, tá? Então, alguns dizem que essa página em branco seria um símbolo desse período interbíblico, né? Devidamente explicada. Já entendi agora. O 400, página valiosa, Não é 400 isso? anos, né? Agora nós vamos fazer um bate-volta. Perfeito. Nós vamos falar uma palavra e que o senhor responda com outra ou uma conclusão curta. Começa aí. Pode começar. Ah, é? Deus, pastor. Deus para mim é tudo, né? É o começo, o fim, a eternidade. Por ele que eu me movo. Seguir Jesus é? Seguir Jesus é viver a eternidade aqui na terra, né? É cumprir a justiça de Deus, é estar no centro da vontade do Senhor. Um versículo da Bíblia, pastor. O versículo que eu gosto muito e eu carrego comigo é 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, desde o tempo da faculdade teológica. E esse texto ele diz assim: tem cuidado de ti e da doutrina. Fazendo assim, salvarás tanto a ti quanto aqueles que te ouvem, né? Então é o texto que eu carrego comigo. Então procuro ter um cuidado comigo mesmo e cuidar da saúde, administração do tempo, da minha família, dos meus relacionamentos, saber selecionar, né? Como eu já falei para vocês, tem coisas que muitas vezes você tem que abrir mão, né? Porque toda escolha é uma renúncia. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente está renunciando a outra, né? Então é nisso que o texto bíblico fala. E cuidar da doutrina, né? E fazendo assim eu tenho consciência que eu vou salvar a mim, que a primeira alma que eu tenho que salvar é a minha. Não adianta ganhar o mundo sim. todo e perder a sua alma, né? Então eu tenho que ganhar a minha lógico. alma, né? Não. E fazendo assim eu vou salvar aqueles que me ouvem. Infelizmente eu não consigo salvar todo mundo, né? Então tem pessoas que não nos ouvem, né? Eu lembro que teve uma vez que eu recebi um convite para fazer uma ministração, era um grupo específico, né? Um certo grupo da camada social, da cultura, e eu sabia que meu próprio estereótipo, ele criaria uma barreira, né, para me acessar aquele grupo social. E eu peguei e disse, não, eu não vou, porque senão eles não vão me ouvir, né? Até eu ganhar a confiança deles, vai demorar tempo. E um rapaz que era de lá, desse grupo, que se vestia do jeito deles, se falava como eles e tudo, eu disse, eu vou te preparar, e você vai funcionar como um missionário lá dentro, né? Aí ele vinha em casa, eu orientava ele ia e fazia. Nesse processo ele alcançou 70 desses jovens para Cristo Jesus. E isso se tornou uma igreja e hoje esse rapaz, ele é um pastor, né? Então, não é um fator de discriminação, mas é a gente entender que eu preciso me fazer ouvir, né? Tem determinados grupos sociais que se identificam comigo pelo meu jeito de corte de cabelo, pela minha maneira de vestir, pela maneira de falar, que eles abrem as portas, eles param, sentam e me ouvem, né? Então é nesse sentido, salvarás aqueles que te ouvem, que te escutam. E tem outros grupos, por uma questão cultural, que muitas vezes vão me ouvir, mas eu vou precisar ganhar a confiança deles, aí demanda tempo e tal. Então a gente tem que ter essa consciência. Então esse é o texto que eu carrego comigo. Servir Jesus, né? Servir Jesus é cumprir o ministério, né? E para mim cumprir ministério é suprir necessidades, né? Então servir ao Senhor é eu suprir as necessidades, é eu olhar ao meu redor e ver que existe uma necessidade, eu olhar para dentro de mim e ver que o Senhor me deu um dom, uma habilidade e eu tenho como suprir aquela necessidade. Então nesse momento que eu começo a suprir a necessidade que está ao meu redor com o dom que o Senhor me deu, eu estou servindo ao Senhor. Amar é? Amar é cuidar da Elaine todos os dias, é cuidar do Estevão todos os dias, né? É tomar café com eles, é almoçar com eles, é rir, é viajar com eles, né? Sempre estar junto com eles. Então, para mim, o amor se chama Elaine e Estevão. Que lindo. Um conselho. Um conselho é ser amigo de Deus e amigo da palavra do Senhor, né? E servir ao Senhor com integridade,
e entender que o nosso destino final é o céu, né? Hebreus capítulo 11, como a gente está falando de Jesus, diz que aqueles heróis da Bíblia, eles almejavam uma pátria superior. Eles se sentiam aqui peregrinos nesta terra, apenas de passagem, porque eles almejavam a pátria celestial. Então, que possamos carregar isso no nosso coração. Entendermos que nós estamos de passagem aqui, né? Somos apenas mordomos do Senhor, administramos aquilo que Ele tem nos dado, e um dia nós estaremos na eternidade com Ele. Amém. Jesus, tem até uma canção que Jesus é demais. Jesus é o meu Salvador, né? O meu Senhor, né? Tudo que eu faço é por Ele. Às vezes eu estou em casa, o estudo bíblico que eu faço lá da escola bíblica, eu gasto em média 8 horas, né, para fazer. E tem horas que a costa começa a doer e tudo. Teve um dia que o Estevão chegou com a Elaine e eu estava em pé, eu tenho a mesa. Aí só que o computador estava muito baixo, o laptop, eu botei uma cadeira e botei o computador em cima da mesa. Aí disse, pai, por que essa cadeira está em cima? Porque para mim poder ficar em pé, né? Porque eu tinha que estar trabalhando lá e a costa doendo. E aí eu fiquei em pé. Então, tudo que eu faço, né? As dores, os enfrentamentos, muitas vezes até a insensibilidade de certas pessoas, né? Tudo eu faço pelo meu Senhor, né? Então, tudo é para a glória dele. Cada ato que a gente faz, né? Tudo, nosso tempo, os nossos investimentos, tudo que eu faço, eu digo, Senhor, é para ti, é para louvor da glória dele. Quando eu subo para ministrar, eu digo, Senhor, ministra comigo, é para a glória do teu nome. E aí, ele é o meu companheiro de todos os dias. Amém. A gente Amém. vê essa essência, né? Nós que estamos mais perto, nós vemos essa dedicação, essa motivação, né? E isso que nos chamou. Nós estamos, eu falo particularmente, nós estamos há tão pouco tempo na Lagoinha, mas nós já sentimos essa atmosfera, já sentimos esse amor, essa devoção a Deus, que é muito importante. E uma igreja que prima muito por princípios, né? Perfeito. Com a essência do evangelho, né? E quem contribui para poder disseminar essa essência é exatamente esse cara aqui que é top demais, dispensa comentário falar dele. Aí eu quero dizer para você, ser fã desse cara, a gente também é, né, Lu? Sim. Posso deixar o convite da Escola Bíblica? Pode, Sim, agora eu já ia passar a bola. Ele Sim. vai agora fazer as Considerações finais. considerações finais, né, desse cara maravilhoso. Aí fica à Amém. vontade, pastor. Então, quero falar com você que está nos acompanhando. Muito obrigado por nos acompanhar e deixar o convite para você estar conosco todos os domingos, a partir das 8h30. 8h30 a gente tem um café da manhã, meia hora de café. A partir das 9h a gente entra no estudo bíblico. Estamos trabalhando o livro de Eclesiastes e o livro de Tiago, falando sobre o contexto da compaixão, os princípios práticos de uma vida prática na presença do Senhor, de uma vida centralizada em Deus. Então, venha estar conosco na nossa escola bíblica. Quero te convidar também, eu estou na plataforma Hotmart, lá você pode acessar. Eu já estou com um estudo lá sobre anjos e demônios, que nós falamos sobre a natureza dos anjos, a função dos anjos, as classificações dos anjos. Falamos um pouquinho sobre batalha espiritual, do texto de Daniel 10:27, e o texto de Paulo, capítulo 6 de Efésios, como essa batalha de uma região circunscrita, ela toma uma posição global, que Paulo usa uma expressão que ele chama de mundo tenebroso. Então, como é que funciona isso? Então, você acessa a plataforma Hotmart e lá já são 3 aulas gravadas, você assiste, tem a apostila também, e nós já estamos lançando o de escatologia bíblica. O de escatologia bíblica serão 10 aulas de 30 minutos de duração, onde nós estaremos falando da escatologia individual e da escatologia cósmica. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Eu já vou me inscrever nos dois. E porque... já aproveite também para deixar o seu Instagram, seu contato, para quem quiser falar com o senhor. E lhe convidar também para um tempo particular de ensinamento e coletivo, porque eu acredito que é muito importante. Amém. O meu Instagram é @Gilvani, Gilvani, _Cruz, tá? Então lá você pode acessar. Lá tá também o link da bio, né, do Hotmart. Você clica lá, já te remete direto para a plataforma e você pode acessar o curso. Nós temos um curso presencial também, tá, de teologia. Ele funciona aqui na Almirante Barroso, entre Timbó e Vileta. É uma vez por semana, às 19h30.
dão 1 ano e 8 meses de duração. Então você pode também nos visitar e lá pelo meu Instagram ter as informações para você participar desse curso conosco também. Vai ser uma bênção. Amém. Olha só, Perfeito. olha só. Pecas porque não tem conhecimento. Aqui tem uma enciclopédia cristã aqui para você aproveitar. E lembrando, importante também, a nossa igreja fica localizada lá no IT Center, né, na Lagoinha Belém, e onde acontece a EBD, né, Escola Bíblica Posso dar o endereço Dominical. rapidinho? Pode? É Avenida Senador Lemos 3153, tá? Então você joga aí no seu aplicativo, Avenida Senador Lemos 3153, o IT Center, e lá você vai nos encontrar lá com certeza. E a gente quer deixar um abraço e um beijo para o nosso querido pastor Maxwell Barros e a pastora Sandra também, sempre contribuindo para o nosso crescimento espiritual, nosso parceiro amigo também do Perfeito. nosso pastor Giovanni. E aqui a gente quer também agradecer os patrocinadores, né, Luene? Sim. Temos aí Pode falar, fica à vontade. o Júnior Priori e a Carla. Olha, amo vocês. De Nossos fato, queridos, né? nossos queridos, boa, Luene. Nossos queridos que contribuem para que esse vasto conhecimento, esse programa aqui curto, a gente queria aqui passar muito tempo, mas a gente quer agradecer de coração, com certeza vocês estão ajudando a evangelizar, a ganhar almas para Cristo Jesus, para a gente todo mundo conhecer o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Pastor, obrigado. Luene, mais um podcast aí de sucesso para a honra e glória de Deus. Olha aí, Olha pastor, aí, ó, mandando... ganhamos o coração. Olha, esse cara é maravilhoso, né? Então, obrigado, Jesus. Obrigado aí por todos que colaboraram também. Um abraço também não posso deixar para o nosso querido casal, Fiel e Pati, a tia Pati, Fiel. Beijo para vocês também. Jesus vos ama e nós também. E valeu, Podcast. Vamos junto, né, Lu? Até o próximo. Até o próximo. Deus abençoe. Deus abençoe, galera. Valeu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória